segundo ano. Espero que estejam todos bem. Nós estamos iniciando essa aula de hoje e o nosso assunto é a Revolução Industrial. Mas antes de iniciarmos o assunto, o nosso conteúdo, eu gostaria só de fazer alguns esclarecimentos, né? Esse é o nosso segundo conteúdo para a nossa terceira nota referente ao mês de maio, né? A nota referente ao mês de maio. É o nosso segundo, porque o primeiro assunto que vai entrar na avaliação é o da independência do Brasil, né? Que eu dei no mês passado. Vocês fizeram a atividade e teve até aquela atividade oral. Tudo aquilo vai entrar para a nossa terceira nota, né? Não entrou na segunda, vai entrar para a terceira nota referente ao mês de maio. Essa aula, né, nós vamos ver a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, lá em meados do século XVIII, né? Que foi como consequência da Revolução Industrial, da Revolução Francesa também, né? Então tá aí, Capitalismo Industrial, no livro de vocês é o capítulo 6, da página 92 a 108, tá todo o conteúdo. É interessante que vocês leiam todo o capítulo para ter um entendimento melhor. Depois dessa aula, eu leio e depois assistir a aula. A ordem não altera. E depois a gente vai fazer as atividades referente a esse capítulo, né? Que eu dividi, né? No livro tem 9 questões, mas para a aula de hoje, eu vou querer logo após a aula que vocês façam as 4 primeiras questões, a 1, a 2, a 3 e a 4. E só lembrando de uma coisa, gente, não façam aquela pergunta, é preciso copiar as perguntas? Não, desde a primeira aula remota que eu digo para vocês, não precisam copiar as perguntas, porque as perguntas eu tenho aqui. Vocês só precisam fazer as respostas. No entanto, é necessário que vocês, ao iniciar a atividade de vocês, escrevam seu nome, escrevam as páginas, escreva o nome do assunto e a data, né, da aula. Não é a data que você fez, nem a data que você enviou, não. É a data da aula, que é para eu saber, para eu ter o controle aqui, para eu poder registrar a atividade realizada de vocês naquela aula, né? Lá na minha agenda eu tenho as datas de todas as aulas, o nome de vocês. Quando eu vejo no Zap a atividade de vocês respondida e a data da aula, eu vou lá na agenda e coloco e marco lá que vocês realizaram a atividade e dou a nota de vocês. Não é difícil de entender isso, gente. Eu não sei por que vocês ficam no privado todo o tempo perguntando se precisa copiar as perguntas. Não precisam, né? Então, vamos iniciar aqui a nossa aula. Deixa eu afastar o professor aqui para o cantinho, que ele está atrapalhando aí, não é? Sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela foi uma mudança na forma de produzir produtos. Por isso que ela recebe o nome de reforma, de revolução, né? A revolução é uma mudança profunda. E o que aconteceu aí foi uma mudança profunda, não só na forma de produzir os produtos, mas na forma de vida, né? A vida anterior à industrialização dos produtos era bem diferente, né? A gente vai observar que essa vida ela se dava mais no campo, né? Por que ela se dava no campo? Porque no campo era onde tinha tudo que as pessoas precisavam para a sua sobrevivência, né? E não nas cidades. E não existia cidade, professor? Existia pequenas cidades, mas as pessoas trabalhavam no campo, elas iam para o campo trabalhar e depois voltavam para a cidade. Então era mais fácil viver no campo, não é? Por isso que essa forma, a forma de produzir anterior à Revolução Industrial, ela acontecia no campo, né? A vida se dava no campo, porque se produzia tudo o que precisava ali, né? Na roça, no campo. Precisava de água nos rios, era de floresta para retirar a madeira, para construir casas, para cozinhar, para fazer aquecer, né? E o sustento também era retirado dali. No entanto, isso vai mudar, né?
E essa mudança, ela é paulatina, né? Não é uma mudança brusca, né? Ela é uma revolução porque ela vai transformar completamente a vida das pessoas. Mas ela é lenta, essa revolução. Ela vai se dando aos poucos, ela vai se dando por fases, né? Não é de uma vez que isso vai acontecer. Então, antes, a forma de se produzir os produtos, ela era uma manufatura, ou seja, era uma forma artesanal. O sapato, as roupas, os instrumentos, os utensílios domésticos, tudo que se precisava era feito em casa mesmo, por artesão, né? A costura, né, de roupa. Ninguém comprava roupa, né? Ninguém comprava, se fazia em casa, artesanalmente. Era a chamada manufatura, né? Que essa manufatura, antes de se tornar indústria, ela vai passar por uma outra etapa. Ela vai sair de casa e vai para os galpões, né? Seria uma fase de transição para a industrialização. Veja só, vai haver uma mudança na concepção do consumo aí e também uma mudança na economia mundial. Como assim, professor? Mudança na concepção de consumo. Antes da Revolução Industrial, as pessoas consumiam o estritamente necessário para a sobrevivência, né? E se produzia para a sobrevivência, né? Com a Revolução Industrial vai ter o apelo comercial, porque a indústria precisa vender, né? Vai surgir a publicidade. Então as pessoas vão passar a consumir o que é anunciado, o que é publicizado, né? E aí, muitas vezes, a pessoa termina consumindo o que ela não está precisando. Mas como é que a pessoa vai consumir o que não está precisando? Devido ao apelo, o apelo comercial, à sociedade. Essa é a mudança econômica do mundo, porque a indústria precisa vender, a indústria precisa de capital, e só tem capital vendendo. Quando e onde aconteceu isso, professor? Essa revolução ela vai se dar no mundo todo, mas ela vai iniciar no século XVIII, na Inglaterra. Mas por que na Inglaterra? Nós vamos ver, né? Por que ela se dá na Inglaterra? Antes da gente ver o motivo desse pioneirismo inglês, nós vamos ver as etapas das transformações produtivas, né? Eu falei para você que antes as pessoas faziam tudo em casa. A primeira etapa é artesanal, a produção artesanal. Você fabricava a rede, as roupas, os utensílios domésticos, a comida era transformada, tudo era em casa. Essa é a fase artesanal. E aí a vida se dava no campo, porque tudo que eles necessitavam estava ali. Numa segunda fase vai acontecer a manufatura, né? Vai acontecer a manufatura, a fase manufatureira. Essa fase manufatureira ainda é feito por artesãos, as coisas são industrializadas, transformadas com as mãos, né? Mas num galpão. Existe o dono daquele salão que contrata pessoas para produzir e vender. Depois vai chegar a fase da maquinofatura, ou maquinofatureira, a fase maquinofatureira. É aquela fase em que as coisas são produzidas por meio de máquinas. Aí não são mais as feitas com as mãos, mas são as máquinas. E o principal impacto dessa fase aí é o aumento da produção. Vão se produzir em larga escala, vai se produzir muito mais do que o necessário para ser consumido nos limites ali da comunidade onde a pessoa mora, né? É uma produção enorme. E o objetivo dessa produção não é satisfazer as necessidades das pessoas, mas acumular capital, vender e acumular capital. E aí, vamos ver as fases, né? Artesanal. Nessa fase artesanal, vamos ver detalhes de cada fase. Ela não tem divisão do trabalho, ou seja, o artesão ele participa de todo o processo da fabricação daquele produto, né?
Se ele vai fazer um sapato, não tem duas pessoas que fazem o sapato, é só uma só. De cortar a sola até costurar e dar o polimento, é só uma pessoa só que faz todo o processo. Ferramentas e conhecimento do trabalhador. O trabalhador tem conhecimento de todo o processo, de como se faz, né? E essa produção é em casa, é a fase artesanal. Aí vamos para a segunda fase, que é a manufatureira. Aí nessa fase já tem a divisão do trabalho. O que é a divisão do trabalho, gente? Divisão do trabalho é quando uma pessoa contrata mais de uma pessoa, 5, 6, 10 pessoas para fabricar. Digamos, o cara tem uma fábrica de sapatos, né? Ele contratou 10 pessoas para trabalhar. Cada uma daquelas pessoas participa de uma fase. Tem um que só corta o couro. Então, todo dia, quando ele chega na fábrica de manhã, de tarde, até a hora dele sair, ele vai só cortar. Só cortar. Tem um outro que vai fazer os pregos, tem outro que vai pregar, tem outro que vai polir, e assim por diante. Tem um trabalhador especializado para cada coisa naquela produção. Então, aí se tem um aumento de produção, né? Com mais pessoas trabalhando, com a divisão do trabalho, você pode produzir muito mais. E essa produção ela se dá em oficinas, por meio de grupos. Vamos para a terceira fase, né, que é a maquinofatureira, que a gente já começou até a falar, né, sobre ela. É uma fase em que há uma mecanização da produção, ou seja, há máquinas na produção, não só homens, não só pessoas. Há também aí a divisão do trabalho, né? Há uma divisão do trabalho nessa fase. Do que eu já falei da fase anterior, né? Existe um trabalhador especializado para cada fase da produção. As ferramentas não é do trabalhador, as ferramentas é do dono da fábrica. O trabalhador só entra com sua mão de obra. Há uma perda de conhecimento do trabalhador. O trabalhador que trabalha numa fábrica de automóveis, por exemplo, ele não tem o conhecimento de toda a produção, como se faz aquela produção. Ele tem um conhecimento só daquela parte que ele faz. Por exemplo, ele trabalha montando a direção, né? Então, ele se especializa e sabe tudo sobre a direção. Mas, se você for perguntar a parte do motor, por exemplo, ele não vai saber como funciona. E essa produção é toda feita em fábricas, né? Em grande escala. Aí é onde nós podemos dizer agora que surgiu o capitalismo industrial. Não é que surgiu o capitalismo já tinha surgido na Terra, né? no planeta, quando chegou a industrialização. Lembra do capitalismo comercial, que iniciou lá no final da Idade Média, né? Com as grandes navegações, por exemplo, o Brasil foi descoberto nessa fase do capitalismo comercial. Agora aqui nós chegamos ao capitalismo industrial, é adquirir, conseguir mercadorias, aliás, lucro, dinheiro, por meio da venda de mercadorias industrializadas, né? É o capitalismo industrial, a segunda fase do capitalismo. Nós temos a primeira, que é a comercial, a industrial e o capitalismo financeiro, que nós vamos ver depois, né? Aqui, com a Revolução Industrial, vai surgir, se consolidar a fase do capitalismo industrial, né? Ela se dá na Inglaterra, ela vai iniciar na Inglaterra, essa fase. Por que a Inglaterra, gente? Veja só. Primeiramente, porque na Inglaterra há um acúmulo de capital, já há um acúmulo de dinheiro, que vem de quê? Dinheiro da coroa devido à pirataria e o comércio. Lá no capitalismo comercial, a Inglaterra ela tinha uma frota de navio muito grande, viajava pelo mundo inteiro, pirateando, né, e comercializando esses produtos. Com isso, a Inglaterra adquire um capital enorme, grande, e vai pegar esse capital e vai colocar na indústria para gerar mais capital. Segundo motivo é a supremacia marítima, né? Tinha colônias no mar, onde ele ia buscar matéria-prima e também levar mercadorias para consumo. Eles tinham um monopólio do transporte, que era dos navios, e pelo meio de atos de navegação também, eles tinham leis, né, que garantiam esse monopólio do transporte marítimo.
tudo isso vai ser motivos para a Inglaterra iniciar esse processo. E nós temos ainda terceiro motivo aí do pioneirismo inglês, que é o enclausures, ou cercamentos. O que foi os cercamentos? Foi o cercamento de terras comunais da produção capitalista. Na Inglaterra, antes desse processo, as terras elas eram coletivas, elas não tinham cercas, não tinha dono, não tinha propriedade privada. Todo mundo poderia plantar, então morar no campo era muito fácil, porque você tinha terra, você podia produzir, né? E aí veio a lei dos cercamentos, para as pessoas cercarem. E aquelas pessoas que tinham mais posse, que tinham mais poder político, essas pessoas, elas conseguiram cercar mais terras. Aí foi a expulsão dos camponeses, e tiveram que sair, porque não tinha mais a terra para trabalhar, foram para as cidades, e nas cidades eles foram trabalhar na indústria, né? Aumentou a mão de obra na indústria. Nós temos o quarto motivo, o quarto fator do pioneirismo inglês, que é o incentivo governamental à industrialização. O Banco da Inglaterra dava crédito para a indústria. A pessoa que quisesse colocar uma indústria, o banco financiava. Professor, então esse processo foi muito bom, né? Porque toda pessoa poderia ser rico, era só montar uma indústria. Mas não era bem assim. O banco financiava aquelas pessoas que tinham posse, que tinham terra, que tinham poderes políticos, o amigo dos parlamentares, o amigo da monarquia. Não era qualquer um que poderia criar, fundar uma indústria, né? Vamos para outros motivos aí, né? Teve a Revolução na Inglaterra, aconteceu a Revolução Gloriosa, né? E a Revolução Gloriosa que permitiu à burguesia, que são os comerciantes, a dirigirem o parlamento e o Estado, né? Continuou tendo o rei e o parlamento, e esse parlamento era quem fazia as leis, né? Ele era formado pela burguesia, logo eles vão criar leis que favorecem eles, né? Que leis foram essas? A adoção do liberalismo econômico, né? Por meio do liberalismo econômico, qualquer pessoa poderia ser um comerciante, poderia ter uma indústria, né? Na lei, todos eram iguais, todos tinham os mesmos direitos. No entanto, gente, nem todos poderiam, né? Porque isso era uma grande contradição, uma balela, uma hipocrisia, né, da lei, porque qualquer pessoa poderia ter uma fábrica, um comércio, mas precisaria ter capital para isso. Capital político, capital econômico, nem todos tinham, né? E aí eles criaram leis que vão favorecer a burguesia, né? As leis criadas no parlamento são as leis que vão favorecer a industrialização, o comércio e deixar todas essas atividades na mão deles. Nós ainda temos o sexto pioneirismo inglês. Eles tinham uma abundância de carvão. A energia que eles usavam para fazer funcionar as máquinas aí nesse período era o carvão. E eles tinham abundância, então eles não tinham problema de energia. Ricas fontes de carvão mineral, que era o combustível da época, né? Aí vai haver avanços tecnológicos, né? Com tanto dinheiro, né, na Inglaterra, com tantos fatores que favoreciam o desenvolvimento da indústria ali na Inglaterra, eles vão financiar estudos e a tecnologia vai aumentar cada vez mais. E vai ter um aumento enorme da produtividade, né? Eles vão inventar a máquina a vapor para produção e também para transporte. O carvão ele vai gerar energia nas fábricas, produzir, fazer as máquinas produzirem muito em grande escala e transporte, né, como o trem, que vai ser movido a lenha, se locomover com muita facilidade, com rapidez, dentro da Europa, levando essa produção para vender em todos os países.
Também, não só o trem, mas os navios a vapor, que vai substituir os navios a vela, que eram muito mais lentos. Está aí as primeiras máquinas, né, que são movidas a vapor. Aí nós temos um tiá, né, que é uma máquina para fazer tecido. A máquina de fiar, né, o tecido. Pega a lã de algodão ou de seda, e essa máquina vai tecendo a lã, aquela linha, e formando um tecido para depois fazer a roupa. Então, eles criaram também o tiá mecânico, que era a produção contínua, né, mão de obra. A mão de obra aí diminui, né? Uma máquina dessa vai substituir umas 10 a 15 pessoas na produção de um tecido. E os principais setores da indústria na Inglaterra é a indústria têxtil, que é o tecido, e também a metalúrgica, né? Embaixo tem uma foto da indústria têxtil, em cima da metalúrgica, derreter o aço, trabalhar e fazer móveis, né, de ferro, móveis, utensílios, ferramentas e etc. Essas são as principais indústrias aí na primeira Revolução Industrial. Depois, na segunda Revolução Industrial, a gente vai ver que vai surgir fábricas de automóveis, eletrodomésticos e outras coisas. Mas aí nessa primeira fase, o foco era a metalurgia e a indústria têxtil, né? No entanto, gente, nós podemos dizer que a industrialização ela deu um novo sentido à vida, mudanças, facilitou muito a vida das pessoas, mas não só isso. Teve aspectos também negativos, né, da industrialização. Então vamos lá. Consequência da industrialização, da Revolução Industrial. 7 consequências, gente. A primeira, exploração do trabalho. O trabalhador, lógico que tinha emprego, era muito bom trabalhar, né? No campo não tinha mais, porque houve os cercamentos, eles iam para a cidade. No entanto, não se pagava um valor justo pelo trabalho desse trabalhador. Ele também vivia em condições precárias, né? Moradia, não tinha quem cuidasse dos filhos. Outro problema que vai acontecer aí é a mão de obra infantil. Várias crianças trabalhando, nós vamos já ver aí em fotos, eu vou mostrar o trabalho infantil, que acontecia muito na primeira Revolução Industrial, era comum. A segunda consequência é a mundialização do comércio. O comércio não é mais local. Não se produz mais para se consumir o necessário, mas para vender e vender em todo o mundo, né? Aí o mundo que já tinha começado uma globalização com as navegações, aí nessa fase da Revolução Industrial, isso vai se concretizando, né? Consequência 3, a alteração das paisagens. A industrialização vai alterar as paisagens. Eu vou já mostrar para vocês uma foto aí de paisagem alterada. Vai danificar o meio ambiente, rios vão ser poluídos, florestas desmatadas, né? Por que isso? Porque a indústria gera lixo, e esse lixo tem que ir para algum lugar, jogar nos rios. A matéria-prima, muitas vezes, é retirada da floresta, não é? Outra consequência, a quarta, é o barateamento da produção. Essa é uma consequência positiva. Se antes eu não poderia ter um par de sapato, porque era muito caro mandar um artesão fazer, o sapato produzido na indústria, agora com máquinas, né? E essa indústria vai poder vender sapato bem mais barato. Antes, um artesão levava 2, 3 dias para fazer um sapato. Agora, com a industrialização, é feito 10, 15, 20, 100 sapatos num dia só. Então, esse produto se torna mais barato. A quinta consequência é a concentração de renda. Quando surgiu a industrialização, muitos filósofos diziam, né, falavam no progresso, que o progresso ia resolver todos os problemas da humanidade, né, não ia ter mais fome, todo mundo ia viver bem. Mas aí vai haver uma concentração de renda. Essa previsão dos cientistas, dos filósofos, dos sociólogos, ela não vai se concretizar, porque a renda dessa produção, das fábricas de grande escala, vai ficar com uma única pessoa, o dono da fábrica. Os trabalhadores,
eles vão ficar com uma pequena parte. O salário deles, muitas vezes, o que ele ganha no mês, ele produziu em 1 hora. O trabalho de 1 hora é o que ele vai ganhar em um mês. O restante, que é chamada mais-valia por Marx, fica com o dono da fábrica. Então, há uma alta concentração de renda, é um aspecto negativo da industrialização. Outra consequência, que é a sexta consequência, é o surgimento do proletariado, ou seja, dessa classe, que é o trabalhador assalariado, que antes não tinha. O trabalhador trabalhava na roça, trabalhava pela sua subsistência, ele não recebia salário. Agora, o trabalhador recebe um salário, ele vende sua mão de obra, né? Barata, por sinal, porque a mão de obra é grande, tem muita gente, é abundante, os empregos são poucos, então ele vende a sua mão de obra barata. E a grande parte do capital fica com o industrial. A sétima consequência é o surgimento de movimentos sociais, é inevitável. O proletariado, o trabalhador, ele vai começar a perceber que tem algo de errado ali naquela sociedade, né? Está se produzindo muita riqueza, mas ele está ficando cada vez mais pobre. Quanto mais ele trabalha, mais ele fica pobre. E o liberalismo que prega, né, que a pessoa progride, melhora de vida com o trabalho, ele vai começar a perceber que não é bem assim. Quanto mais ele trabalha, mais ele enriquece o dono da fábrica e ele fica pobre, né? Ele vai começar a questionar, e aí os movimentos sociais vão procurar meios de solucionar isso. Aí vão surgir várias correntes de pensamentos, como, por exemplo, o socialismo, né, que vai criar a ideologia de uma nova classe social, onde os trabalhadores devem tomar o poder político para modificar essa situação. Vamos ver algumas imagens aí. Nós temos aí uma imagem de um filme que a gente já viu, trechos, né? Que é Tempos Modernos, Charles Chaplin, onde o trabalhador está todo, aí você percebe, são trabalhadores numa fábrica, mas todo atrapalhado com as máquinas, que ele não sabe. Ele foi um trabalhador que vem da roça, né? Ele vem da roça, sabia trabalhar com a enxada, de repente ele está dentro de uma fábrica com todas essas máquinas. Aí nós temos uma fábrica, né? Todo mundo padronizado, usando a mesma roupa, numa linha de produção. Então o cara chega de manhã, tem a posição dele e ele vai até a noite, fazendo uma coisa só, né? E aí vai passando para os outros terminarem o produto, né? Aí um trabalhador com várias chaves, né? Aí ferramentas nessa charge. O trabalho infantil, aí crianças operando máquinas, mais crianças, mulheres, né? Operando máquinas. E aí, no final, eu deixo um resumozinho para vocês de toda essa aula, né? E de todo esse conteúdo, né? Você pode aí printar, se quiser printar, esse slide aí, que aí traz todo o resumo do que a gente deu aqui hoje, viu? Deixa eu ver, eu estou tentando aqui ver se eu consigo a melhor forma para vocês printar, mas está meio complicado. Eu vou deixar o print lá no grupo, viu? Depois. Então a aula de hoje foi sobre isso, né? Sobre a Revolução Industrial, um assunto importantíssimo para a gente entender como surgiu o conceito de capitalismo, o sistema capitalista, né? As relações de trabalho e as ideologias, né? As ideologias políticas que ainda hoje permeiam a política e as discussões políticas, direita e esquerda, né? Deu para a gente perceber aí os industriais, os burgueses, que são os donos dos meios de produção, eles estavam no poder. Essa é uma ideologia conservadora. Essas pessoas tentam conservar o poder na mão deles para continuar com a economia dessa forma, favorecendo eles. Já os trabalhadores, eles buscam a ideologia social, implantar a ideologia socialista. Para quê? Para que eles tomem o poder da burguesia, assumam o poder e aí coloquem as leis que vai favorecer o trabalhador, né? Esse é
foi a nossa aula de hoje sobre a Revolução Industrial. Aí eu deixei uma atividade para vocês. A atividade está na página 111 do nosso livro, né? Vocês vão responder só a questão 1, 2, 3 e 4. Professor, eu preciso mandar as perguntas? Não. Eu tenho as perguntas no livro, eu não quero. Eu quero as respostas de vocês. São 4 questões que vocês vão fazer na folha de caderno e me mandar, certo? Só as respostas, botando as datas, botando a data da aula, né? As páginas do livro e o nome do assunto, Revolução Industrial. A aula de hoje foi essa, até mais e bom trabalho. Até lá!